Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje, segunda-feira, né? 18/10/2021. Nossa disciplina de hoje, língua portuguesa, nós vamos falar sobre um texto de divulgação científica. E aí, esse nosso conteúdo está lá no nosso livro do projeto Aprova Brasil, na página 66 e 67. Mas vamos lá, o que é um texto de divulgação científica? Para que ele serve, né? Ele é um texto informativo, tá, gente? Ele informa, ele é um texto que informa, tá? Ele é informativo, ok? E para que ele serve, né? Ele serve para informar a sociedade em geral sobre as descobertas da ciência. A linguagem é simples para ser compreendida pelo leitor que não conhece o termo específico da área. Ou seja, ele tem uma linguagem clara e objetiva, tá? Você assistiu o primeiro vídeo, né, no qual ele vai explicar o gênero, as características do gênero, né, como ele se apresenta, os meios onde eles são divulgados, tá? No primeiro vídeo ele informa sobre essas coisas. Esse aqui é só da atividade. O que você entende por sociedade? Porque nós temos, olha o título da nossa divulgação científica: As Poderosas da Terra. Uma sociedade extremamente organizada. O que é uma sociedade? O que você entende com o conceito sociedade? Gente, a sociedade, ela é formada por setores, não é isso? Cujos trabalhadores são responsáveis por diversas tarefas. Nesse sentido, a sociedade pode ser comparada a uma engrenagem, a uma grande máquina, por exemplo, uma máquina de tear, por exemplo, de tear tecidos, né? Então, ela é uma máquina que ela vai juntando todos os fios, né? Cada peça dessa máquina ela é responsável por fazer uma atividade. A sociedade ela é exatamente isso. Cada cidadão é responsável por fazer uma parte do trabalho, um grupo, né? Um trabalho inteiro, ou seja, um depende do outro para que tudo saia como se deve ser, tá? Então, nós estamos falando agora sobre as poderosas da Terra, que são consideradas as formigas. As formigas elas são extremamente organizada. O que essa palavra extremamente aqui, ó, ela quer dizer, né? Daqui a pouco nós vamos já ver o que ela quer dizer. Vou ler o texto inteiro e depois a gente faz as intervenções que precisa, tá? Uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança. Parece impossível. Não no mundo das formigas, pertencentes ao grupo de insetos sociais. Elas vivem em colônias dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia são fêmeas, reprodutoras, rainhas, e não reprodutoras, que são as operárias. Essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem o ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam machos, larvas e, em alguns casos, a rainha e protegem o formigueiro. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Existem 9.536 espécies de formigas catalogadas no mundo, mas estimam-se que a quantidade real seja cerca de 18.000. Só no Brasil são mais de 2.000 conhecidas. Juliana Tramboski, Revista Galileu, edição 158, de setembro de 2004. Vamos lá. Esse texto, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a vida da formiga, né? Como é que elas são organizadas, né? Como é que elas vivem, não é isso? Então, ele está classificado em que gênero textual? Isso mesmo, no texto de divulgação científica foi feito um levantamento, um estudo, né? Para acompanhar, para ver como é que elas faziam. Então, a autora diz aqui que ela é uma sociedade extremamente organizada. Por que ela usou essa palavra extremamente? E isso para dar ênfase, né?
para dizer que elas são sobre tudo, né? São mais organizadas do que tudo. Tudo com elas são muito certinhos. Que não possui nenhum tipo de liderança, ou seja, ela não tem um líder, né? Mas nem por isso elas são desorganizadas. Não, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem o seu trabalho para ser desenvolvido, né? Então, quando ele diz aqui, ó, que as formigas, não no mundo dos insetos, são insetos sociais. Os insetos sociais que eles estão se referindo a quem? As formigas, isso mesmo. Elas vivem em colônias dentro do ninho. As tarefas são como? Como é que são as tarefas? São divididas, né? Entre as castas. Quem são as castas? E cada uma cumpre seu papel. Castas são os tipos de formiga, tá? As castas são as operárias, né? E tem as reprodutoras, tá? Quem é a reprodutora? A reprodutora é a rainha. Então, a rainha, ela vai buscar comida, ela vai pegar as coisas para botar lá na sociedade dela? Não, ela não faz isso. Só quem faz isso são as operárias, tá? Elas que procuram alimento, que levam água, que são responsáveis pela segurança do local, que organizam tudo, são as formigas operárias. Elas não são reprodutoras. Essas últimas fazem um trabalho pesado, que são quais? As operárias, né? Elas coletam comida, água, limpam e alimentam os machos, como as larvas, e em alguns casos também a rainha, e protegem o formigueiro. Apesar de causar estrago nas plantações, nas residências, né, e hospitais. Então, beleza, vamos lá. O que é que ele está querendo dizer aqui nessa primeira questão? Ó, releia o trecho. Uma sociedade extremamente organizada. Assine as características que justificam o uso da palavra destacada. Qual é a palavra que está destacada aí? Né, a palavra extremamente, não é? Por que será que ela utilizou essa palavra para dizer que elas são extremamente organizadas? Qual é a intenção do autor quando ele fez isso, né? E aí nós temos a B. Nesse trecho, qual é o fato e qual é a opinião sobre esse fato? Aí nessa palavra extremamente, ela é um fato ou ela é uma opinião? Ela dá para mim compreender que seja uma opinião ou que é um fato? Dá para mim entender que é uma opinião. Que é uma opinião de quem? Da autora, né? O fato é que as formigas formam uma sociedade organizada, mas quando ela diz assim, que são extremamente, é a opinião da autora, né? Ela tá colocando aí a sua opinião. Elas são extremamente, ela só usou uma palavra, e essa uma palavra que ela utilizou, a gente consegue compreender que ela é uma palavra usada como opinião, tá? E aí ela é o quê? Um advérbio, né? Extremamente, porque ela termina com o sufixo mente, tá bom? As formigas pertencem ao grupo dos insetos sociais, não é? Que grupos são esses? Por quê? E releia os trechos. As formigas só agem como pragas, as tarefas são divididas entre castas, essas últimas fazem um trabalho pesado e constroem um ninho. Observe essas palavras que estão grifadas, estão destacadas, tá? E aí você vai responder a perguntinha que está abaixo. Que palavra destacada diz que significa grupos de indivíduos de uma mesma espécie que apresentam características semelhantes? Quais dessas três palavras que estão grifadas significa que é o grupo de indivíduos da mesma espécie com coisas diferentes, com características semelhantes? Não esqueça de enviar o registro das suas atividades, viu, gente? E outra coisa, o registro das atividades prontas e aqueles que estiverem com atividades em atraso, começar a colocá-las em dia, tá bom? Até logo!